Olá, galerinha. Então, esse exercício aí ficou pra gente resolver, né, na semana passada. E estou enviando o vídeo com as explicações desses 4 probleminhas que envolvem gases, volume, pressão, temperatura. Então, vamos ver como se resolve cada um deles. Prestem atenção na explicação. Então, vamos fazer os exercícios que eu passei na semana passada sobre gases. A primeira questão, bem interessante, fala de um gás que estava numa temperatura inicial de 200 Kelvin. Então, primeiro vamos tirar tudo que tem no exercício. 200 Kelvin. E falou qual que deve ser essa temperatura no final, para que tanto o volume quanto a pressão se dupliquem. Então, nós temos temperatura inicial, volume inicial e pressão inicial. E nós temos temperatura final? Não. O Thor do PVT, povo Thor, a gente não tem o final. Então, é esse que a gente vai descobrir. Mas eu sei que o meu volume final, o meu VO, ele tem que ser 2 vezes o inicial, porque falou que vai se duplicar. Eu sei também que a pressão final tem que ser 2 vezes a pressão inicial, porque vai se duplicar. Não falou também qual foi o meu volume inicial e a pressão inicial, mas isso nem vai vir ao caso, que a pergunta mesmo é qual é a temperatura final. Que é isso que perguntou, qual deve ser a temperatura de certa quantidade do gás ideal, inicialmente a 200 Kelvin, para que tanto o volume quanto a pressão se dupliquem no final. Então, qual fórmula que eu vou usar? Não falou nada de número de moléculas, então eu não vou usar aquela fórmula do PV igual a nRT. Não, porque não perguntou sobre número de moléculas, mas perguntou sobre temperatura e falou sobre volume, né? E falou sobre pressão. Então, eu vou usar o PVT, pressão, volume e temperatura iniciais, igual a Povotor. Pressão, volume e temperatura finais. Vamos, então, colocar agora os valores certos na fórmula. Não tenho o PV, não tenho a pressão inicial nem o volume inicial, tenho a temperatura inicial, que ainda bem que já está em Kelvin, então não preciso fazer transformação, porque tem que ficar em Kelvin mesmo. Tenho a pressão final, eu tenho, que é 2 vezes a pressão inicial. Tenho o volume final também, que são 2 vezes o volume inicial. E a temperatura final é o que eu vou descobrir. Então, vamos lá. Aqui eu posso multiplicar, né, gente? 2 vezes 2, 4. 4 pi vi, para ficar mais fácil. Eles já estão todos juntos, então não tem problema algum eu multiplicar esse 2 vezes 2. Vai ficar 4 PV. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar em cruz, igual a gente sempre faz. PV vezes TO. Agora ficou PVTO. E 200 vezes 4 PV. Né? Ó, 200 vezes 4 PV, que aqui eu já multipliquei esses dois. Então, vai ficar PVTO igual a 200 vezes 4, 800 PV, né? Só multiplicar os números e repetir a letra. Eu quero descobrir o TO, que é a temperatura final. Então, 800 PV. Esse PV que tá aqui vai vir para cá dividindo, como se fosse um número, né? Não é assim que a gente faz na equação, a gente só quer o TO. Então, esses dois aqui vêm para cá dividindo. O que eu faço agora? Pode cortar. E a minha temperatura final serão de 800 Kelvin. E acabou essa questão. Espero que tenha entendido. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão fala de um tubo, com uma pressão constante de 1 atm. Então, nós já temos uma pressão de 1 atm, 1 atmosfera.
Sendo a temperatura inicial de 20 graus Celsius, 20 graus Celsius, ó, já viu que tem uma coisa aqui que vai ter que ser modificada. E a final igual a 0 graus Celsius. Então, temperatura final, Tó, igual a 0 graus Celsius. De quantas vezes o volume foi modificado? Então, vamos ter que ver o volume. A fórmula que nós temos é PVT por Votó. Sendo que, se alguma coisa fica constante, eu vou cortar essa coisa da fórmula, essa particularidade da fórmula. Falou alguma coisa que estava constante no exercício? Falou. Falou logo no início. Falou que em um tubo com pressão constante. Pressão constante. Então, ela não vai variar. De forma que ela vai ser igual à pressão atmosférica. Então, eu não vou usar a pressão nesse exercício. É uma transformação isobárica, porque falou no exercício que a pressão continua constante. Então, eu vou arrancar a pressão dessa fórmula e vai ficar só VT, Votó. Então, eu vou trabalhar com volume e temperatura inicial e volume e temperatura final. Vamos ver como que a gente resolve esse exercício. Primeira coisa que eu tenho que fazer é converter essas temperaturas, porque não pode ser grau Celsius, eu tenho que usar o Kelvin. O que eu faço para fazer a transformação? Basta apenas eu somar 273. Aqui ficarão 273 Kelvin e aqui 293 Kelvin. Como não falou mais nenhum valor no exercício, então eu vou fazer com o que eu tenho. Vamos lá. VT igual a Votó. Eu tenho temperatura inicial? Tenho 293. Tenho temperatura final? Tenho 273. Agora é só multiplicar em cruz. Aqui vão ficar. Como eu quero descobrir o volume final, então eu vou fazer com esse daqui primeiro, para ele ficar do lado antes do sinal de igual. Porque é ele que eu quero descobrir, né? Quantas vezes eu tenho que aumentar o volume, quantas vezes o volume foi modificado. Então, eu quero descobrir o volume final. Então, eu vou deixar ele no primeiro membro, vou usar 293 vezes VO. Para ficar mais fácil, porque senão depois eu vou ter que multiplicar por menos 1 e trocar de lado. Então, eu já deixo o que eu quero no primeiro membro para poder isolar ele. 273 VI. Então, o que eu faço agora? O VO, que é o volume final, que é o que eu quero descobrir, vai ser igual a 273 VI dividido por 293 passa para cá dividindo. VO vai ser igual a 0,93 VI. Então, esse é o meu resultado. Então, eu vou aumentar 0,93. O volume final, ele vai ser menor que o inicial, né? Porque falou que vai numa razão de 0,93. Ou 93 centésimos. Então, ele vai ser bem menor do que o inicial, ok? Terminamos essa questão. Quando não tiver, então, os dados, basta vocês deixar as letras na fórmula e colocar o que tem no exercício, né? Aqui só me deu temperatura, então só pude colocar a temperatura. Vamos para o exercício número 3. Novamente, vamos tirar tudo que foi dado no exercício para a gente poder calcular.
Determine o volume ocupado por 1 mol de uma substância gasosa a 10 atm de pressão e 25 graus Celsius. Então, quer saber o volume. Já me deu o número de moléculas, né, o mol da substância. Então, nós já temos 1 mol. E já me deu também a pressão, né? Substância gasosa 10 atm de pressão. Então, 10 atm de pressão. E 25 graus Celsius. Já me deu também uma temperatura de 25 graus Celsius. A pergunta é o volume. Vamos fazer. Pelo que a gente observa aqui, eu não vou usar o PVT-Povotó porque falou sobre moléculas, né? Falou sobre o número de mols. Então, eu vou ter que usar aquela fórmula. Pessoa veloz não rejeita trabalho. Pressão vezes volume é igual a número de mols, vezes uma constante R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Qual é o valor do R? É uma constante, né? O valor do R não modifica. Então, vai ser 0,082. Que é esse que é o valor dessa constante. Vezes atm, vezes mol. Aí, nós vamos usar essa constante aí. O que mais que eu tenho que fazer? A temperatura está em Celsius, você tem que passar para Kelvin. Como que faz? Só somar 273. Então, nós vamos ficar com 298 Kelvin de temperatura. Agora, basta eu colocar os valores nos seus devidos lugares. Pressão, já tem 10. Volume não tem, é o que eu vou descobrir. Número de mols, já tem 1. Já tem o valor do R, que é a constante. E já tem agora a temperatura já modificada do jeito que deveria estar. Basta agora eu multiplicar esses valores e depois achar o valor do V. 10V igual a 24. 436. O que eu faço agora? Só dividir, né, gente? Como se fosse uma equação. 10 vem pra cá, dividindo. Então, o meu volume, dando pra ver? Tá. Vai ser só passar a vírgula uma casinha pra cá. Né? Quando é dividido por 10 e a vírgula está aqui, então, na divisão, a gente vai ter que andar com a casinha para a esquerda. Então, vai ficar 2,44 é o suficiente. Não precisa colocar o restante dos valores, não. Litros, né? Porque estamos falando de volume. Certo? Então, é só vocês observarem. Falou de número de moléculas, né? Mol. Nós não vamos usar o PVT-Povotó. Nós vamos usar pessoa veloz não rejeita trabalho. Certo? Vamos para a questão número 4. Questão número 4 fala para calcular a pressão total de uma mistura gasosa. Essa mistura gasosa é formada por 3 mol, então já tem uma quantidade aí, né, um número, né, de moléculas. 3 mols de um gás e 2 mol de outro gás. Então, nós temos uma mistura que tem esses dois, vou colocar um mais o outro. Considerando que a temperatura final é de 300 Kelvin, maravilha, já está em Kelvin, não vai precisar de fazer nenhuma transformação com a temperatura. E o volume é de 15 L, 15 litros. Né? Que volume é em litro ou em metros cúbicos. Então, 15 litros de volume. A pergunta é qual é a pressão, né? Total. Novamente, eu não vou usar o PVT-Povotó, porque falou de número de moléculas. Eu vou usar pessoa veloz não rejeita trabalho.
Sendo que aqui tem um R, que é a constante universal, né? A constante dos gases aí, uma constante, então não vou modificar esse valor, eu vou usar o mesmo valor, 0,082. Vamos ver agora como que a gente resolve esse exercício. Só colocar os valores nos seus devidos lugares. Então, pressão é o que eu vou descobrir, não sei. O volume já foi dado 15. Já foi dado também o número de moléculas. Ó, se é uma mistura, eu vou ter que usar os dois, né? 3 mais 2, 5. 5 mol. O R, 0,082. E a temperatura, 300. Então, 15P, né? Vou trocar aqui para ficar mais arrumadinho. E vou multiplicar esses valores, que vão dar 123. Então, a minha pressão vai ser igual a 123 dividido por 15, que vai ser igual a 8,2. Se é pressão, ATM, ou milímetros mercúrio. Então, aqui, como falou em ATM, a gente vai usar o ATM mesmo no exercício. Então, hoje nós finalizamos essas questões que eu deixei na semana passada, espero que tenha entendido. É só prestar atenção no que está sendo perguntado no exercício, retirar tudo que é dado para vocês saberem a fórmula que vocês vão precisar usar. Um beijo, tá? Tchau. Qualquer dúvida, estou à disposição pelo WhatsApp.